Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. E atendendo ao pedido de quem para a gente comentar sobre um assunto aqui? Da Carla Alves, nossa produtora. Ela perguntou para mim agora há pouco: ô Carvalho, dá para falar sobre olho gordo, mal olhado, essas coisas? Eu falei, claro que dá, né? E não é tão simples assim falar disso, mas tem gente que seca pimenteira, cerca pé de alecrim, né? Que é feito para limpeza, e os umbandistas conhecem isso aí também. Tem gente que seca com o próprio olhar, né? Agora, o que acontece quando uma pessoa que tem olho ruim, como a gente diz, olha para uma criança e a criança pega mal olhado, tinha que ter benzeção? Eu me lembro quando era criança lá no interior, tinha uma tia que benzia, uma prima que benzia também, ainda conheço gente que benze até hoje também e funciona, né? O que acontece realmente, hein? A ciência, aos poucos, está provando tudo aquilo que a teosofia vem dizendo desde a Atlântida. Desde 1 milhão de anos atrás, já vem dizendo sobre a atração e repulsão. A ciência está explicando isso hoje de uma forma mais convincente, principalmente para aqueles que se dedicam a esse estudo de coisas tão abstratas como os físicos, os químicos, né? A ciência, de uma forma geral, a pesquisa de vida na Europa, no CERN, lá na Suíça, em Genebra, está muito avançada. Eu tenho falado aqui sobre algumas experiências interessantes que os cientistas têm feito. Eu comentei uma vez aqui sobre, por exemplo, uma placa de chumbo enorme e que deram um tiro com um canhão eletrônico, um canhão de elétrons, né, nessa placa de chumbo, e fizeram um buraco no topo dessa placa, uma placa muito alta, muito grande, né, e ela colocada na vertical. E deram um tiro na base da pirâmide, aquele feixe de elétrons que saiu desse canhão eletrônico, simplesmente, parecendo ter vida própria, saiu pelo buraquinho que estava lá em cima e foi embora. Ninguém sabe para onde, né? O universo é um mistério. Enquanto houver mistério, haverá evolução do ser humano. O ser humano está aqui para deslindar mistérios, e isso não é pecado. Se fosse, eu estaria perdido. Eu vou queimar no fogo do inferno. Porque para mim não existe nada melhor na vida do que ir atrás dos mistérios da própria vida. E não é pecado você ir atrás deles, não. Não é crime contra a evolução você tentar descobrir as leis de Deus. Ora, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, burro é o homem que não vai atrás do próprio Deus para descobrir onde é que ele está, o que ele está fazendo, etc. Por que ele nos criou, para que a gente serve, porque senão a vida não tem sentido, né? Atração e repulsão é algo que existe em tudo. Em CERN, eles já estão provando faz tempo, né, que você pega uma chamada partícula subatômica, você separa a sua contraparte, digamos, você tem um quark positivo, o quark positivo, né, e logo aparece um quark negativo do lado dele, como se fosse homem e mulher, ou a polaridade masculino e feminino, ou o positivo e o negativo, ou, se você quiser, o yin e o yang dos orientais. Tanto faz, é tudo a mesma coisa, né? Ou se você quiser ainda os cátions e os ânions, né? Aí, para você ter uma placa de ferro, uma placa de cobre, etc., você tem que ter átomos positivos, cátions, e átomos negativos, ânions, que se unem formando aquela placa, senão não haveria possibilidade desses átomos se juntarem. Então os opostos se atraem, né? E às vezes se repelem também, como os ímãs provam, né? Mas os opostos se atraem, opostos no sentido de polaridade, né? Positivo e negativo. Ora,
Uma determinada pessoa, ela pode estar carregada com um tipo de energia que não bate com o padrão da maioria de nós, né? Então, essa pessoa carregada com essa energia, matéria em movimento, né? Se é matéria em movimento, tudo é material, né? A própria alma, o próprio espírito do ser humano, um dia a ciência vai conseguir pesar o espírito e dizer, ele tem um micronésimo de grama, né? Mas pesa sim, né? Mas não dá para dar você no corpo espiritual, não dá para você dar um tapa no ouvido de um cara que tá no plano físico, por exemplo, né? Mas um dia vai se descobrir também que é o mais sutil que tem poder sobre o mais grosseiro. Daí o poder da mente. A própria religião católica, o próprio cristianismo, sabiamente estabelece o pecado por pensamentos, palavras e atos ou obras. Ora, mostrando que o pensamento é o pior de todos, né? Porque você pensa positivo ou negativo, você pensa compatível ou incompatível. Hoje em dia, por exemplo, já se descobriu há algum tempo os chamados bósons, né? Os bósons são partículas como se fossem sociáveis e levam mensagens através do cosmos para os universos aparentemente infinitos da criação, conduzindo energia compatível com a energia para que se encontrem e levem isso até o quê? Nós poderíamos nos atrever a dizer até a fonte primordial de tudo, que é o próprio Deus, Sol central do oitavo sistema, ou Mula Prakti de Helena Blavatsky, ou matéria primordial de onde tudo sai, ou Parabrahman dos hindus antigos, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Aquela matéria primordial de onde tudo faz, como dizia o professor Goffredo nas suas saudosas aulas do Largo de São Francisco, né, no primeiro ano, lá em 1970, ele dizia pra gente: meus alunos, meus amigos, o estofo de que o universo é feito é o mesmo em todo lugar, né? E mal sabia o professor Goffredo que estava me empurrando para estudar essas coisas de uma forma mais aprofundada. E ele tem razão. O estofo de que o universo é feito é o mesmo. A essência é a mesma essência que está em você está em mim. Mas da diferenciação das nossas experiências, do atrito das vrits que formam os nossos pensamentos, né, é que nós vamos criando as chamadas skandhas e nidanas. Skandhas, tendências positivas; nidanas, tendências negativas. Se eu estou carregado de nidanas, né, eu sou uma alma renitente que se recusa a evoluir, e eu quero ficar só naquele aspecto que é considerado pela sociedade, pelas pessoas, como o mal, né? Evidentemente que eu fico carregado de uma energia grosseira, uma energia que eu quero que o meu inimigo se exploda, que o meu patrão vá para os quintos dos infernos. Eu quero acabar com as pessoas, né? Porque eu tenho ódio de todo mundo, eu tenho raiva, eu sou revoltado, e encarnação e mais encarnação eu fico trabalhando nesse sentido de me afundar cada vez mais, ao invés de tentar compreender os mistérios da vida. E chega um determinado momento, eu fico sobrecarregado dessa energia negativa, né? Essa pessoa, então, onde ela passa, ela bota olho gordo, né? E tem gente que põe olho gordo com tanta força que o negócio não vai para frente, né? Sabiamente minha avó já dizia, e outros tantos sempre disseram: se você tem alguma coisa para fazer, né, não conte para ninguém, pelo amor de Deus. Para que contar? Para que você chegar e dizer assim: ganhei na loteria, amanhã você já vai ser sequestrado, né? E começa todo mundo, asilo, todo mundo atrás de você para tirar dinheiro seu, né? Porque você está entupigaitado de dinheiro, né? Não dá para ficar quieto, né? Daí vem a sábia ponderação do professor Henrique José de Souza: imponha silêncio às suas alegrias e tristezas. Deixe que elas existam só para você. Tem gente já bastante evoluída aqui no planeta que tem receio de ficar rindo à toa e provocar aqueles que não têm motivo para rir e ofendê-los. Para que isso? Então, para que ficar rindo à toa, né? E tem outros, né,
que não querem chorar porque acham que aquilo pode ser uma tendência, pode gerar uma tendência negativa nas outras pessoas e também fica chorando, lamentando e reclamando da vida. São seres já um pouco mais evoluídos que a maioria do planeta, porque nós somos um bando de crianças, né? Esse tal de olho gordo existe mesmo, né? E outra coisa, o Tibete antigo, eu já comentei isso mais de uma vez aqui, tinha as famosas rogadeiras de pragas, ou rogadoras de praga, né? Mulheres que eram contratadas, que o Tibete também havia uma sabedoria muito grande lá, mas uma ignorância enorme também no seio do povo, né? E você contratava aquelas rogadoras ou rogadeiras de praga para fazer mal para as pessoas. Então você chegava lá e falava, quanto que é? Tantos reais, né? Para você acabar com fulano de tal, meu inimigo. Então elas ficavam recitando uma ladainha como se fosse uma ladainha católica, né? Então elas ficavam, eu quero que você se exploda, eu quero que você se exploda, eu quero que... O oposto do padre Marcelo Rossi, né? Que o padre Marcelo fica, obrigado senhor, no seu terço bizantino, né? Essas rogadeiras de praga ficavam assim, que você se exploda, que você se arrebente, que você... Né? Só que tem uma coisa, né? Quando você deseja o bem e quando você quer a evolução do seu semelhante, aquilo bate no semelhante seu e volta dobrado para você. Um dia a ciência vai provar que os bósons ou pacotes dessas chamadas partículas subatômicas é que conduzem essas mensagens, né? Muito mais importante que o RNA, transportador de mensagem que leva a mensagem do DNA para a célula, para que a célula produza uma determinada proteína. Isso é muito mais importante. Imagine você, porque nós estamos considerando um universo inteiro, né? Esses bósons, então, levam essa determinada mensagem que vai pelo espaço afora. Daí a validade da astrologia, né? Uma conjunção astrológica negativa, muitas vezes por causa de um karma negativo de um povo inteiro, gera um monte de coisa caindo na cabeça daquele mesmo povo. Não há inocente. Nós somos os geradores de nossas próprias alegrias e tristezas, né? Uma pessoa que aprende a viver, ela aprende a viver equilibradamente, a pensar equilibradamente, falar equilibradamente. Ou então você aprende a mentir, né? Mentir para você se igualar ao povo. É que nem uma vez o Deus único e todo-poderoso de todas as religiões chegou para uma única pessoa, um único filho dele que o entendia mal e mal, né? E disse a ele assim, ó, eu vou colocar um negócio na água e ou vai ou racha, mas eu acho que vai rachar porque a maioria não está preparada para isso aí, né? Então eu vou provocar um transtorno terrível no planeta inteiro, né? Mas você, como me entende, pelo menos um pouquinho, eu convido você a permanecer com a sua consciência intacta. Então você trata de guardar água, né? Ele tinha dinheiro, né? Furou caverna para tudo enquanto é canto aí, construiu piscinas e mais piscinas e foi guardando água potável, né? Uma maneira de agitar aquela água para ela não apodrecer, porque tudo que para morre, vida é movimento, né? E chegou naquele dia aprazado, ele começou a perceber que todo mundo estava ficando louco, menos ele. E o tempo foi passando, mas ele passou-se por louco perante aquelas pessoas, que as pessoas olhavam para ele era diferente. O diferente é louco, né? É louco, mesmo que seja um gênio, é louco. Para a maioria que se acha tão normal, né? E, no entanto, é um bando de criança ainda. Aí chegou um ponto que ele não aguentou mais aquela discriminação, que ele era mal visto por todos, né? Aí ele bebeu a mesma água que todo mundo bebia e todo mundo comemorou a volta dele à normalidade, né? Quer dizer, ele esqueceu quem era também e tal. Então a maneira talvez correta de viver, lamento dizer isso aqui, né?
e desse jeito ainda, é você fazer de conta que você está entrando na do povo e viver como toda a maioria do povo vive, né? Sei lá, dá pulo porque o Corinthians ganhou, perdeu, chora bastante e tal, etc. Mas não precisa ficar matando, dar uma de skinhead, matar gay ou fazer outras besteiras grandes por aí, né? Porque o ser humano, na maioria dos casos ainda, ele age como animal, né? E, aliás, nesse fim de ciclo cada vez mais apodrecido, cada vez mais atrapalhado, né? A violência está aumentando. Não pensa que está diminuindo, não, é que está aumentando. Você sente por aí nas estradas, né? É gente bêbada dirigindo o tempo inteiro, né? É sujeito revoltado, falando na televisão, falando no rádio, escrevendo em jornais, gente querendo mudar o mundo, gente querendo entrar na política e você acredita, vota, coloca lá e tá a fim de meter a mão e construir seu pé de meia e vai por aí afora. Mal olhado existe sim. Olho gordo também existe. Como se proteger disso, você perguntaria, né? Ué, o exemplo está no Cristo, tem aquele coração puro, né? Não deseja o mal para a pessoa que está fazendo mal a você, não, porque você só neutraliza o mal com o bem, né? É por isso que eu digo sempre aqui que o bem é bem e o mal é bem também. É como saber encarar isso aí. A única pessoa nesse planeta até hoje que entendeu esse meio termo, né, ativo e não em cima do muro, foi Gautama, o príncipe de Kapilavastu, o Buda. O resto até hoje está tentando, mas não consegue, né? Porque ele atingiu o suprassumo da polaridade. Ele está há 2 setilhões de anos à frente nossa e não pode nem encarnar mais aqui.